Vamos lá? Vamos, Zé Gotinha. Zé Gotinha, rapidinho. E com os trechos, vou pensando para vocês. O presidente Jair Bolsonaro foi indagado logo no começo se conhece Ailton Barros Gonçalves. Ailton, advogado, ex-militar, está envolvido nessa confusão toda dos esquemas de vacinação e também dos atos golpistas. Não dá para esquecer esse trecho. Ele tenta fazer esse link, essa pressão no comandante do Exército. Bolsonaro responde que conhece sim Ailton há cerca de 20 anos, que o conheceu por conta de eventos relacionados à Brigada Paraquedista no Rio de Janeiro e que pelo fato dele ter se candidatado a cargos políticos. Jair Bolsonaro também foi indagado se conhece o deputado federal Gutenberg Reis. É outro personagem dessa história. Ele diz que o conhece devido a eventos eleitorais também na Baixada Fluminense no ano de 2018, mas que não tem nenhuma relação com o deputado. Foi indagado se conhece Marcelo Moraes Siciliano. A gente pode perceber a Polícia Federal aí tentando identificar, comprovar laços de Jair Bolsonaro com diversas pessoas que foram aparecendo durante esses áudios que foram revelados aqui pela CNN, não só nos registros de vacinação, no caso do registro de vacinação, mas também dos atos criminosos. E aí ele responde que apenas tem conhecimento de que Marcelo Siciliano é um político do Rio de Janeiro. Foi indagado se conhece João Carlos Brecha, secretário de governo do município de Duque de Caxias. Se não me engano, é quem assina os registros de vacinação, as liberações que eram pedidas por todo o time ali de Cid fica em silêncio e frustra os aliados de Bolsonaro, que trabalhavam com a tese de que ele blindaria o ex-presidente de envolvimento em todas as questões que estão sendo apuradas agora pela Polícia Federal. A tese do bolsonarismo, que estava falando com a família do Cid, era de que ele, olha, assumo o pepino da minha família, me distancio o Bolsonaro do restante, digo não saber, pleiteio a liberdade provisória para responder o processo fora da cadeia e sigo o baile do judiciário. Havia, inclusive, gente dizendo, olha, se ele errou, ele vai assumir. Integrantes da família Bolsonaro dando entrevista nesse sentido. E ele, silenciado, optou por ficar. Lembrando, o direito ao silêncio é um direito do acusado de não produzir prova contra si, mas também imputa, per se, para utilizar aqui uma linguagem, né, meio juridiquês castiço, o prejuízo da não contraposição às acusações que estão nas mãos da justiça. Duas coisas. Em relação ao Ailton Barros, não sei se alguém chegou, mas se alguém quiser, deve ter ainda no YouTube, ele se apresentava na campanha dele como 01 do Bolsonaro. Exato. Era assim que ele pedia voto. Então, e o tempo todo, onde o Bolsonaro ia, ele aparecia abraçado e tal. Então, dizer que não conhece não tem condições. Mais uma coisa sobre o seu Ailton Barros, ex-militar, né, advogado. Ele está morto. Isso mesmo. Para o Exército, o seu Ailton Barros está morto e a esposa dele recebe há mais de 10 anos, R$22 mil por mês de pensão vitalícia, porque o seu Ailton Barros morreu, mas só morreu para o Exército. Né? Então, assim, é uma instituição aí parasitária, na minha opinião, que promove esse tipo de aberrações. Mais uma questão em relação ao Gutenberg Reis. O nome Reis, para quem não sabe, vem do irmão mais velho, o Washington Reis, uma figura fácil, né, nas questões das páginas policiais políticas. Em todo tipo de absurdo, nem pôde ser candidato a vice-governador e está correndo risco até de se tornar inelegível. Aliás, já se tornou inelegível. Ele está correndo risco de não poder ser nem secretário. Ele já está inelegível por 8 anos. E o irmão dele é esse deputado aí. O Brecha é uma piada pronta, né, porque ele arrumou uma brecha para o Bolsonaro conseguir essa falcatrua do cartão para poder ir para os Estados Unidos, dizer que estava vacinado. E é isso. E o Mauro Cid. O Mauro Cid ficou quietinho porque não falou aí, né, na coisa, mas o Bolsonaro simplesmente jogou ele na cova dos leões, fez lá e falou, se vira aí. E aí ele, se todo mundo tinha uma coisa combinada, ele falou, beleza, vou ficar quietinho. Vou falar só no juízo lá. Arthur? Sobre quem tem medo de se portar perante aos crimes que é acusado, perante as acusações que são consideradas falsas, se esse pessoal do Exército e se esse pessoal que faz merda aliado ao Bolsonaro tivesse 0,1% da coragem que a minha ex-presidenta Dilma teve na época que ela foi acusada pelos militares, na época que ela foi torturada pelos militares, na época que ela foi acusada pelos deputados do DEM de ter mentido na época da ditadura, na época que ela sofreu um processo de impeachment e continuou de peito aberto e falando com todos os deputados e senadores por
horas afinco, esse pessoal teria feito muita coisa. Mas esse pessoal não consegue ter 0,1% da coragem que essa mulher teve. É isso.